mais palatável, né? A palavra mais palatável é a temática, porque a temática ela sempre vai falar de algum tema que nós vivemos no dia a dia. Então ela é muito fácil de ser absorvida, porque o nome já diz tudo, né? Temática. Só que nem sempre a palavra temática é de fato aquilo que edifica a igreja. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu estou falando, nem sempre. Obviamente que existem palavras temáticas muito necessárias para serem ministradas na igreja. Mas, entenda uma coisa, o que edifica a igreja é a fidelidade às Escrituras. Essa Bíblia nova chegou, amei ela, né? Solas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, ainda que sabemos que nem sempre, né, é tão palatável ser fiel às Escrituras, mas é aquilo que nós precisamos. Assim como nem todo alimento que faz bem é saboroso, né, irmãos? Nem todo mundo gosta de brócolis, mas faz bem, né? Nem todo mundo gosta de comer verduras, mas faz muito bem. Nem todo mundo gosta, irmãos, de comer aquilo que faz bem, mas é necessário para o nosso corpo, é necessário para a nossa saúde. Assim como, irmãos, a palavra de Deus é o alimento que o nosso espírito precisa. Amém? Glória a Deus, por isso nós somos persistentes e nós somos fiéis a ela. Irmãos, eu me alegro muito por 2 motivos que aconteceram essa semana, mas ao mesmo tempo eu preciso confessar algo para os irmãos, porque aí os irmãos que estão aqui presentes, eles são testemunhos, né, da angústia pastoral que nós passamos. Nós tivemos 2 eventos essa semana que me alegra muito. Primeiro, quarta-feira, nós estivemos aqui orando, amém? Glória a Deus, e foi uma bênção. E ontem nós tivemos uma vigília de oração, e que foi uma bênção também, amém? Glória a Deus. Mas sabe o que tem me entristecido muito e me angustiado o coração muitas vezes? É porque as pessoas estão cada vez mais seletivas nas suas agendas. Ou seja, se eu vim na quarta, eu não venho no domingo. Se eu vim no sábado, eu não venho no domingo. Ontem teve um grande fluir nos lares aqui da igreja. Eu estou sentindo falta de todo esse grupo. Entende, irmãos? Qual é o sentido? Se for só para reunir, para comer, beber e jogar a conversa fora, irmãos, nós não precisamos da igreja. Mas a igreja do Senhor, a reunião dos santos, o culto. Eu quero encerrar essa série aqui só para a gente fazer uma outra série que nós vamos falar sobre a importância do congregar. Porque as pessoas, elas estão perdendo o entendimento do que é o congregar. Hoje em dia as pessoas congregam ou porque ela quer se relacionar para fazer negócios, para arrumar um relacionamento, ou ela acha que não precisa mais congregar porque ela consegue ser a própria igreja. Mas não, irmãos, o congregar é bíblico. Jesus morreu pela igreja, pelo seu povo. Então o povo reunido é a igreja. Amém? Glória a Deus. O povo espalhado, irmãos, é morada do Espírito. Amém? Então nós precisamos ser igreja. Nós somos igreja quando nós nos reunimos na reunião dos santos. Então eu peço aos irmãos que nos ajude a ir atrás desses irmãos e falar: irmão, senti sua falta, irmão. Cadê você? Foi tão bom no churrasco ontem, mas domingo você não estava no culto. Foi tão bom a gente se encontrar ao longo da semana, tomamos um café, mas domingo eu não te vi lá no culto. Entende, irmãos? As pessoas precisam voltar a entender a seriedade que é o domingo do Senhor. Domingo é o dia do Senhor, irmãos. Não é o meu dia. Não é o dia que eu tiro para fazer o que eu quero. Não é o dia que eu tiro só para eu descansar. Ainda quem dá uma descansadinha no domingo, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. É de Deus, né? Descansar é o próprio Senhor que pediu para que a gente faça isso. Ele nos ordenou. Mas entenda que o domingo é do Senhor. Amém? Então abra suas Bíblias aí em Romanos capítulo 2. Vamos fechar aqui o capítulo 2 no dia de hoje, para a glória de Deus. Se tudo der certo, a gente encerra o capítulo 2, Romanos capítulo 2, a partir do verso 17. Se coloca de pé, você que já encontrou aí, Romanos capítulo 2, a partir do verso 17, amém? Vamos ler então. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu,
e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadindo de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pelas transgressões da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão só tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstenta a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente a circuncisão e que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós te louvamos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pela tua santa palavra. Revela a nós, ó Pai, as tuas escrituras, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ó Pai, para que possamos compreender a tua palavra e sermos ministrados por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, toma o seu lugar, deixa a sua Bíblia aberta. Iremos caminhar por essa porção das Escrituras, mas bem brevemente, irmãos, recapitulando o que foi falado até aqui, para que de forma pedagógica isso possa ficar gravado na nossa memória, para que de fato nós possamos avançar no entendimento e na revelação daquilo que o apóstolo Paulo queria trazer para a igreja ali em Roma. Então nós já entendemos que nós somos servos do Senhor, mas essa palavra servos, no original grego, significa doulos, que é escravos. Então, nós já não somos mais donos das nossas próprias vidas, mas nós nos entregamos de forma voluntariamente como escravos fiéis do Senhor. Amém? O Evangelho também não é mais uma novidade, o Evangelho é uma promessa antiga que se cumpriu ali na cruz, e que nós entendemos também que o Evangelho não pode ser uma informação, mas o Evangelho é transformação. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, diga assim, transformar todo aquele que nele crê. Então, ou seja, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo aqui vai escrever a esses irmãos falando que tinha um desejo de estar com eles para serem edificados. Olha a importância da edificação mútua, a importância de uns edificar os outros. O próprio apóstolo Paulo, ele expressa esse desejo de estar ali com aqueles irmãos, compartilhando os dons, sendo edificados uns pelos outros, e por isso que nós, irmãos, não podemos negligenciar as mesas. Nós não podemos negligenciar o tempo de edificação mútua. Como é bom ter edificação mútua. Como é bom sentar à mesa com os irmãos e ser edificado, poder edificar. Então não negligencie isso, irmãos. Isso faz parte da caminhada do cristão. Sentar à mesa, ser edificado, edificar as pessoas. Então Paulo vai falar que ele não se envergonha do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. É lindo, irmãos. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa deveria ser uma mensagem, irmãos, que todos nós deveríamos, ao acordar, declarar para nós mesmos. Sabe aqueles coaches motivacionais, né, que pedem para você olhar no espelho e falar assim, eu nasci para vencer, eu nasci para prosperar. Amém, irmãos, glória a Deus por isso. Você faça isso, mas faça assim também, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para transformar
todo aquele que nele crê. Imagina, irmão, se você falar isso todos os dias para você mesmo, você vira uma potência para pregar o evangelho. Você vira um pregador do evangelho. Hoje a gente estava lá com o Mateus, né? E o Mateus contando das presepadas dele lá, mas ele pregando o evangelho, irmãos. É tão bom ver isso, né? Na inocência ali dele, ele contando com aquela inocência boa, sabe? Parecendo aquela chama do primeiro amor. Olha ele, não é o Mateus ali não, está lá para dentro. Cara, ele contando com aquela inocência do primeiro amor, o quanto ele se alegra em compartilhar o evangelho. Entende, irmãos? E nós, às vezes, de fato, não pregamos o evangelho, não é por falta de oportunidade, mas é porque nós nos envergonhamos. Então Paulo aqui está declarando isso. E aqueles que também ouviram a palavra de Deus, conheceram as escrituras, conheceram a verdade do evangelho, mas a negaram, não a quiseram, o próprio Deus os entregou às suas próprias vontades. E aí é a queda absoluta do homem. Deus entregar o homem às suas próprias vontades, irmão, você pode ter certeza que é queda absoluta. Se não fosse o Espírito Santo de Deus em você, te conduzindo, irmãos, estava todo mundo enrolado, irmão, porque mesmo assim nós já somos pecador. Mesmo com o Espírito Santo de Deus, o pecado vem todo dia, a gente quer cometer ele. Mas ainda assim o Espírito Santo nos ajuda a trazer a consciência, a nos arrepender, a pedir perdão, a dobrar os nossos joelhos, a orar. Agora, se nós fôssemos entregues, irmãos, a nós mesmos, nós estávamos todo mundo enrolado. E também, Paulo vai falar aqui sobre a graça comum, vai falar sobre os moralistas, os cristãos moralistas e religiosos. E tem demais, irmãos. Como tem crente moralista no nosso meio, crente religioso. Moralista é aquele tipo de pessoa que quer que você faça, mas ele não faz. Olha, ele quer que você segue a lei, mas a lei para ele não serve. O moralismo religioso é aquele tipo de pessoa que tem pompa, mas no fundo não faz nada. Isso é o moralismo religioso, mas quer cuidar da vida alheia. É tipo o fiscal da vida alheia. E o religioso é aquele que quer fazer por justiça própria, na força do braço. Então Paulo vai trazer tudo isso para nós. Então no primeiro capítulo Paulo está mostrando a culpa que os gentios tinham. Depois ele vai falar sobre os moralistas e agora ele vai se dirigir aos judeus religiosos. Aqueles que confiavam, porque eles tinham a posse da lei e a circuncisão. Então eles tinham privilégios religiosos. Primeiro, que era o povo escolhido. Segundo, que eles detinham a lei. Terceiro, que eles eram circuncidados, que era um sinal de separação. Então os judeus, eles tinham privilégios religiosos. Mas ainda assim, irmãos, não adianta nada você internamente ter sinais, externamente se você ter sinais, se o seu coração não for renovado completamente. Então aqueles irmãos judeus, eles tinham sinais externos, sinais internos, mas o coração deles estavam cauterizados para o verdadeiro evangelho. Então Paulo aqui, nós vamos trazer, essa porção, ela é uma porção mais complexa, tá, irmãos? Acho que até vocês, quem leu aí, né, fica um pouco meio perdido, né? Então nós vamos tentar ser um pouco mais lento aqui para a gente ir junto, digerindo aquilo que Paulo está trazendo aqui, porque realmente a forma com que foi escrito, às vezes se a gente não lê devagarzinho, entendendo, a gente não consegue compreender muito bem o que ele está falando aqui, se ele está falando dos judeus a favor ou contra, mas aqui ele está indo contra aquilo que os judeus estavam cometendo, porque como eu falei, os judeus eles tinham os privilégios, porque eles detinham a lei, irmãos, eles eram um povo escolhido, eles tinham um sinal da separação, e ainda assim, eles estavam se assegurando nessa falsa religiosidade. E do verso 17, aqui, até o verso 24, ele vai falar um pouquinho sobre esses privilégios espirituais. Só que esses privilégios espirituais, sem a obediência, se transformam em condenação. Então, o resumo aqui, do 17 ao 24 é, Paulo reconhece que esses irmãos tinham os privilégios. Eles tinham o privilégio de ser judeu. Eles tinham a lei. Eles se orgulhavam de ser o povo escolhido. E eles viviam como guias de cegos, de gentios. Eles queriam guiar aqueles que não conheciam a lei, não conheciam o caminho correto.
Só que Paulo, ao mesmo tempo aqui, do verso 21 ao 23, vai denunciar a hipocrisia desses irmãos. Porque eles estavam sendo hipócritas, porque eles estavam querendo guiar os outros, mas eles mesmos não estavam praticando aquilo que eles estavam querendo ensinar. Um discurso, irmãos, que muitas vezes acontece nos púlpitos das igrejas. E que é uma das coisas que nós que temos aqui o privilégio de compartilhar a palavra, precisamos, irmãos, ter um zelo enorme para que o nosso discurso não seja incoerente com aquilo que nós vivemos. Porque era o que estava acontecendo com esses irmãos. Hipocrisia, eles estavam pregando um discurso e estavam vivendo uma outra realidade. E isso, irmãos, qual era o resultado disso? Verso 24, olha o que vai dizer então o verso 24, que é algo seríssimo o resultado de tudo isso. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que peso que esses judeus estavam levando sobre si, hein, irmãos? Por causa do comportamento deles, o nome de Deus, o Todo-Poderoso, estava sendo blasfemado. Então, especificamente, irmãos, eu quero falar sobre esses tópicos aqui, os privilégios que os judeus tinham. Então, versos 17 ao 20, aqui vai falar um pouquinho sobre esses privilégios. Os judeus, eles levavam nome de judeu, eles se apoiavam na lei e eles se gloriavam em Deus. Eles tinham acesso à revelação que veio do próprio Deus. Eles tinham acesso à lei, eles tinham acesso aos profetas, eles tinham acesso à aliança. Eles se viam como guias daqueles que estavam cegos, luz para os que estavam em trevas, instrutores dos ignorantes. Então eles tinham todos esses privilégios. Em resumo, eles tinham conhecimento, tinha tradição e eles tinham uma missão de pregar o Evangelho. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, algo muito importante, e a pergunta que eu faço para nós é: será que nós também não temos alguns privilégios, irmãos? Nós temos a Bíblia, nós temos a igreja, nós temos ensino, nós temos a tradição da fé, mas todos esses privilégios, irmãos, entenda uma coisa, nos traz uma responsabilidade. Irmãos, uma palavra como essa que vai ser ministrada aqui, ela é tão séria, ao ponto que o ministrante aqui da frente deveria, irmãos, eu não vou fazer isso, irmão, mas deveria falar assim, ó: quem ouvir essa palavra e não a praticar é melhor que nem ouça. Entende, irmãos? Porque era isso que estava acontecendo. Você entende a seriedade que é a revelação, o privilégio que isso nos traz, termos a Bíblia em nossas mãos, temos a igreja do Senhor, temos o ensino da sã doutrina, temos a tradição de fé, e isso traz para nós uma responsabilidade. Uma responsabilidade, irmãos, de tudo aquilo que nós carregamos. Por isso que Paulo vem, então, a partir do verso 21 ao 23, trazendo a hipocrisia deles. Então, o que Paulo vai falar? Aí, obrigado, meu irmão, com a sua Bíblia aberta aí, vamos lá? Olha só, verso 21 ao 23, eu vou ler novamente, tá? Você não precisa ler aí, só acompanha junto comigo. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando um pouco da hipocrisia que os judeus estavam vivendo naquele tempo, irmãos. Hipocrisia tal que muitos cristãos têm vivido nos dias de hoje. Porque os privilégios que os judeus tinham naquele tempo, obviamente que aquele tempo que foi escrito essa carta, realmente os judeus tinham privilégios que os gentios não tinham naquele tempo. Só que nós, nos dias de hoje, irmãos, temos os mesmos privilégios. Hoje nós temos a Bíblia escrita à nossa disposição. Hoje você tem igrejas abertas por todo o Brasil. Hoje você tem cultos de ensino acontecendo no Brasil inteiro. Hoje você pode acessar uma plataforma chamada YouTube.
e assistir qualquer mestre da palavra ensinar. Então, os mesmos privilégios que eles tinham, nós temos nos dias de hoje. Entende o peso que recai sobre nós de responsabilidade, irmãos? Amém? Glória a Deus. Entende por que o pastor aqui na frente fica espremido ao pregar uma palavra como essa, irmão? Vocês entendem por que nós precisamos de intercessão, irmãos? Oro pelo pastor de vocês. É muito mais fácil pregar uma palavra temática, irmãos. Me dá uma palavra aí que eu fico 2 horas pregando ela aqui para você. Ainda dou umas rajadas de glória ainda no final. Entende, irmãos? É mais leve, é mais suave. Agora, ser fiel, expositor daquilo que a palavra de Deus ensina, irmãos, às vezes dá um nó na garganta para descer, né, irmãos? Mas é a verdade da palavra de Deus. Então, eles ensinavam corretamente, irmãos, mas viviam contraditoriamente com aquilo que eles estavam ensinando. Eles confiavam no rótulo que eles carregavam como povo de Deus, mas desobedeciam à aliança de Deus. Eles tinham o rótulo, mas não tinham o comportamento correto. Então, a aplicação que nós trazemos para a igreja no dia de hoje é: a maior acusação contra a igreja não vem do mundo, irmãos. Não é o mundo que acusa a igreja, mas a incoerência dos que dizem conhecer a Deus, mas não vivem da maneira coerente como deveriam viver. A maior acusação que se tem hoje contra a igreja, irmãos, não é o povo lá fora acusando a igreja, é os de dentro, vivendo de maneira incoerente. Essa semana eu fiquei tão triste, irmãos, estava comentando com os irmãos hoje no almoço. Uma dica boa também, irmãos, dia de domingo, irmãos, dia do Senhor, se você não for fazer nada, não for almoçar com família, almoce com a família na fé, tenha tempo de mesa com os irmãos, comunhão, isso é bênção, edifica nossas vidas. E aí a gente almoçando ali com alguns irmãos e conversando sobre isso, a tristeza que eu fiquei no meu coração, em ver um pastor que eu tenho uma certa admiração por ele, não é uma referência para mim, mas eu tenho uma certa admiração por ele. E é uma voz na nação brasileira, não vou falar nome, eu sei que vocês vão ficar curiosos aí para saber. Às vezes, se marcar um churrasco me chamar, eu conto, né, César? Mas um pastor, irmãos, não vem ao caso, não é nomes, mas um pastor falando mal do outro pastor, irmãos. Só que sabe o que é o problema nessa história toda aí? Que os dois são homens de Deus. Os dois são homens que contribuíram tanto com a igreja do Senhor nessa nação, 2 homens de Deus, só que criticando, pegando trechos isolados de pregação, mas é criticando assim no nível, irmão, você fala assim, é um ateu falando de um crente, ou é um desviado, ou é um satanista. Não, irmãos, 2 irmãos em Cristo. Então, a maior acusação que nós temos contra a igreja não vem do mundo, mas da incoerência de quem está nos púlpitos da própria igreja. Porque os 2 são líderes de grandes igrejas na nação. E aí quando um cara me abre um Instagram para gastar tempo falando mal de outro pastor que é uma bênção, irmãos, essa incoerência, os de fora olham para aquilo e falam assim, está tudo errado esse povo, está vendo? Está vendo por que eu não quero esse tal de crente perto de mim? Vai para você ver. Nem eles sabem o que eles querem. Nem entre eles estão sabendo o que é certo e o que é errado. Então essa incoerência, irmãos, infelizmente, ela drena o avanço do Evangelho. A pregação do Evangelho prejudica o avanço do Evangelho. A nossa oração deveria ser muitas vezes, Senhor, não me permita atrapalhar a tua grande obra. Senhor, não me permita atrapalhar o avanço do Evangelho. É melhor ficar calado alguns momentos, né, irmãos? A vontade que eu fiquei de comentar lá no vídeo, eu segurei, irmãos. Foi por pouco que eu não comentei. Eu não comentei porque muitos irmãos iam ver o meu comentário lá também. Eu falei, não vou nem comentar. Mas a vontade que eu fiquei, sabe qual que é? De falar assim, meu irmão, com todo amor, com todo respeito, cara, apaga esse vídeo enquanto é tempo. Por favor, irmão, não faz isso não. Não precisa disso. Mas, infelizmente, isso dá audiência.
E a audiência é gigante, porque aí gera o tímido de cá contra o tímido de lá, aí vira uma guerra nos comentários, aí é que o cara acha bom, porque aí o vídeo explode nos algoritmos da vida lá. Infelizmente, irmãos, é essa incoerência que tem sido a acusação contra a igreja do Senhor. E aí no verso 24, então vem um grande escândalo de tudo isso. O que é o fruto de toda essa incoerência? Olha o que vai dizer o verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre o povo, os gentios, por vossa causa. Infelizmente, quando vídeos como esse acontecem, irmãos, o nome de Deus que está em jogo, não é o nome dos pastores, mas é o nome do nosso Senhor que está em jogo. E é o nome de Deus que está sendo blasfemado por aqueles que olham de forma ignorante, não entendem o que está sendo dito ou falado e blasfema contra o próprio Senhor. Então esse escândalo ele é gerado, irmãos, assim como Paulo também, Isaías, 52:5 e Ezequiel 36:20 vai dizer, e o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Então que o nome de Deus, irmãos, ele não venha a ser blasfemado por nossa causa, mas que ele venha a ser glorificado, que ele venha a ser exaltado, que ele venha a ser colocado no lugar correto. Então nós precisamos nos cuidar para isso, em vez, irmãos, de nós atrairmos as nações para Deus. O povo de Israel estava sendo então motivo de zombaria. A hipocrisia religiosa, ela causa uma desonra ao nome do Senhor. A hipocrisia religiosa, ela vai causar um afastamento daqueles que ainda não conhecem a verdade, irmãos. Eles olham para esses homens hipócritas e lá fora vira zombaria, vira motivo de chacota. Até entre nós mesmos, quantas vezes a gente não já viu pessoas chacotando pastores, The king, the power. Entende o que eu estou falando, irmãos? Entende, irmãos? Sabe, coisas que é muita hipocrisia. E isso fere a igreja do Senhor. É o nome de Deus que está em jogo, é o nome de Deus que está sendo blasfemado, não é o nome da pessoa que está do outro lado, irmãos. Então o que me deixou triste ao longo dessa semana, obviamente, porque são dois homens de Deus, mas muito além deles, é o nome de Deus que está em jogo ali no meio de tudo aquilo, de forma desnecessária. Então, irmãos, uma aplicação para nós, o mundo pode rejeitar a doutrina do Evangelho. Mas quando ele vê incoerência na vida da igreja, a blasfêmia, ela vem contra o próprio Deus, e não contra aqueles homens. Por isso nós precisamos ter zelo pela palavra, zelo pelas escrituras. Paulo aqui, irmãos, ele está falando que o problema não era a lei em si, mas a confiança errada que aqueles irmãos judeus tinham na própria lei. Eles tinham o privilégio espiritual, mas eles não tinham a prática coerente. Eles foram hipócritas, porque por mais que eles tinham acesso àquilo que os gentios não tinham acesso, ainda assim, eles estavam sendo incoerentes. E o resultado, o que foi? O testemunho do povo de Deus era comprometido. E quando eu e você, irmãos, nós somos incoerentes com as Escrituras, o nosso testemunho, o testemunho do povo de Deus, ele fica extremamente comprometido. É por isso que muita gente tem preconceito, O preconceito, não, igreja de crente, vou nada, esse negócio aí, nem... Já viu gente reagir dessa maneira, quando você fala assim, cara, vamos lá na minha igreja, vamos lá conhecer, o povo é gente boa, a turma é boa, é bacana, o cara fala assim, é de crente? Não, vou não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o testemunho do povo de Deus é comprometido, isso causa afastamento nas pessoas. E o testemunho do povo de Deus deveria ser um testemunho de transformação de vida. O testemunho do povo de Deus deveria ser o testemunho da imagem, conforme a semelhança de um povo transformado, redimido, um povo humilde, um povo que serve, um povo que ama o próximo. Então, uma reflexão, irmãos, que eu quero trazer para vocês. Hoje nós estamos vivendo
como aqueles que têm e detêm privilégios, ou nós estamos negligenciando tudo aquilo que nos foi dado de acesso. Porque todos esses privilégios que os judeus tinham, nós temos hoje, irmãos. Nós conhecemos a lei, nós conhecemos os profetas, nós conhecemos as escrituras, nós temos acesso a boas pregações, a bons pregadores, a bons teólogos. Os irmãos aqui da igreja estão fazendo curso de teologia no melhor seminário teológico do Brasil, Martin Busser. Quanto que vocês pagam por mês lá, César? 112 reais para fazer seminário no melhor seminário do Brasil de teologia reformada. Entende, irmãos? Não tem como ninguém falar assim, mas eu não conheci, eu não tenho acesso. Tem, irmãos, nós temos o mesmo privilégio. O problema é que nós vivemos negligenciando tudo aquilo que nos foi revelado. Amém, igreja? Glória a Deus. Acho que os irmãos que estão matriculados lá vai até parar a aula, vai falar assim, pastor, eu vou ter que dar uma parada agora, porque o negócio deu uma arrochada, deu uma apertada. Irmãos, quanto mais o Senhor revela verdades para você, mais responsabilidades vocês têm. Você sabe por que é difícil você ver uma igreja reformada muito lotada, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque igrejas reformadas, na maioria delas, elas são muito fiéis às Escrituras. E a verdade é muito revelada ao povo. E a maioria do povo, quando tem uma revelação da verdade, se sente tão encurralado e comprometido com aquilo que ele está escutando, que ele não suporta. Amém, igreja? Por isso, dificilmente você vai ver uma igreja reformada com 10 mil pessoas. Não é porque não é certo ou errado, eu não estou medindo, tá, irmãos? Não estou falando que aqui está com 10, com 2 mil, está errado. Glória a Deus, o avivamento vem, é assim mesmo, irmãos. E quando o Senhor vem, o sopro do Espírito vem, as multidões se rendem ao Senhor. Pedro pregou e multidões, 3 mil pessoas aceitaram a Cristo, quiseram Jesus, e glória a Deus por isso. Mas congregar, caminhar em uma igreja reformada, irmãos, aumenta demais a sua responsabilidade. Muitas vezes as pessoas não querem responsabilidades, elas estão fugindo de responsabilidade. Amém? Seguimos aqui então. O que ensinamos, irmãos, é confirmado pelo que nós estamos vivendo. Aquilo que nós ensinamos. Porque a palavra aqui vai dizer que eles queriam ser tutores, ensinadores dos gentios, eles queriam ser professores, mestres daqueles que não sabiam. E muitas vezes a gente é assim também, né? A gente conhece um pouquinho só, bebe um pouquinho dessa fonte aqui e já fala assim, pô, agora eu quero ensinar todo mundo, né? Aí a gente sai ensinando e sai falando, e que é muito bom, porque você aprende muito mais ensinando do que sendo ensinado. E glória a Deus por isso. E que você tem esse ímpeto de ensinar, só que o seu ensino tem que ser confirmado pelo seu estilo de vida. Amém? Aquilo que você ensina tem que ser confirmado por aquilo que você vive. E uma última pergunta, o testemunho que você tem dado, tem atraído ou afastado as pessoas para Cristo? O testemunho que você tem dado, irmãos, atrai as pessoas para Jesus? Traz as pessoas para perto de Jesus? Ou afasta as pessoas de Cristo? A religião, irmãos, sem vida transformada, ela só gera escândalo. A religião, ela mata muito mais profetas do que a Inquisição, do que a perseguição, do que Nero, do que qualquer imperador maluco que mandou matar crente, do que qualquer presidente que manda prender os cristãos. A religião mata muito mais profetas. Porque a religião sem vida transformada, ela só gera escândalo. A religião, irmãos, sem uma transformação de vida, ela não é prática, ela não é coerente. E a nossa fé em Cristo Jesus, que gera transformação em nós, que vai fazer então a gente viver uma vida de forma coerente. E aí Paulo continua então, do verso 25 ao 29, ele vai falar sobre o verdadeiro israelita, a verdadeira circuncisão,
A verdadeira circuncisão, irmãos, é o coração diante de Cristo, não é a marca que você tem no seu corpo. Não é lá e cortar o prepulso, não é circuncidar, mas é o seu coração perante o Senhor. Deus, irmãos, Ele não se impressiona pelas aparências, por performance religiosa, Ele não se impressiona por rituais, Ele não se impressiona por aqueles cultos que a gente fala assim, uau! Ele não se impressiona por isso, irmãos. Ele se impressiona por uma vida transformada, por um coração quebrantado. Porque por mais que a gente tenha aquele culto que a gente fala assim, uau, meu Deus, o céu se abriu, o Espírito desceu nesse lugar, ele não está impressionado com isso. Ele não está lá em cima também falando assim, uau, até eu me impressionei comigo mesmo. Não, irmãos, ele não se move por performance. Mas o que chama a atenção de Deus é um coração transformado, é um coração quebrantado, é a oração de um justo. Então, irmãos, não adianta a gente ficar olhando para a transformação exterior, não adianta a gente ficar olhando para estereotipos exteriores, mas sim para uma transformação interior. É essa transformação que o Senhor espera em nós. E o sinal da aliança naquele tempo, que era a circuncisão, ela só tem valor se vier de uma obediência sincera. Não adianta nada, irmãos, eu ter uma aliança no dedo aqui, ó. Porque nós somos casados, nós colocamos uma aliança no dedo, amém? Então o judeu, imagina só, eu caso com a minha esposa, eu coloco a aliança no dedo para quê? Para mostrar para as pessoas que eu tenho uma aliança eterna com uma pessoa, com o meu cônjuge. Então, ali o judeu, ele circuncidava para mostrar que ele tinha uma aliança eterna com Deus. Só que imagina só, irmãos, eu tenho uma aliança na mão, mas no secreto eu tenho um amante. Entende, irmãos? Era mais ou menos o que o judeu estava fazendo. Em público ele tinha o sinal da circuncisão. Em público ele tinha o compromisso com essa aliança, mas no secreto, nos bastidores, isso não condizia com a aliança que ele tinha. Então, irmãos, quando eu coloco uma aliança no meu dedo, eu faço um juramento perante o juiz de paz, perante o líder espiritual, que eu vou amar a minha esposa, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em toda e qualquer circunstância, até que a morte os separe. Eu preciso honrar essa aliança. Mas muitas vezes, irmãos, nós quebramos alianças. Nós quebramos alianças muito fáceis. E não é diferente com Deus. Quantas vezes a gente faz uma promessa para o Senhor, e aí de repente quando a gente vê, a gente já está quebrando essa promessa. Quantas vezes eu quero dar uma barganhadinha com Deus, falo assim, Senhor, vou fazer um jejumzinho aqui agora, vou ficar uns 3 meses sem comer doce, que é mais uma dieta do que um jejum, né, irmão? Mas amém, glória a Deus, ainda bem que Deus é bom, ainda assim Ele vê seu coração. Se o seu coração estiver alinhadinho, estiver com um propósito certinho, Ele fala, então tá bom, meu filho, é bom que você dá uma emagrecida aí, ó. Mas aí, você vai numa festinha de aniversário, tem aqueles docinhos bons, que você fala assim, meu Deus, nossa, tem leitinho, eu não dou conta, eu não resisto, Senhor, só hoje eu vou dar um intervalinho. Só por hoje eu vou dar um intervalo. Depois eu compenso com mais uma semana. Irmão, você entende que, por mais que pareça engraçado, essa é uma verdade que nós vivemos. E aí a gente quer que o cara lá de cima olhe para nós, o cara lá de cima que é justo em justiça, ele olha lá e fala assim, meu filho, está tudo bem. Entende, irmãos? Muitas vezes nós estamos vivendo um evangelho de um conto de fadas. Nós estamos vivendo um evangelho de Peter Pan, né, irmãos? Só que o evangelho é tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, perca a sua vida, só assim você vai achá-la. Só que o evangelho de Jesus também é um evangelho que diz o seguinte, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, venham até mim, que eu vos aliviarei. Entende, irmãos? Andar com Jesus é negar a si mesmo e ao mesmo tempo é descansar no Senhor, porque Ele trabalha para os seus até quanto nós dormimos. Então nós precisamos entender o principal valor dessa circuncisão.
A circuncisão verdadeira não é uma marca que nós fazemos, irmãos. Nós já falamos várias vezes, mas cabe reforçar. A verdadeira circuncisão não é quando você vem aqui à frente e fala assim, eu aceito Jesus, e aí você chora, e aquela coisa toda, e fala, eu quero Jesus para mim, eu quero esse Jesus. A verdadeira circuncisão é a obediência. A circuncisão, irmãos, era um sinal da aliança. Gênesis 17 vai falar sobre essa aliança. Mas Paulo vai afirmar o seguinte: se o judeu transgride a lei, todo esse sinal, essa aliança, ela se perde o valor. A mesma coisa do exemplo que eu dei do casamento. Não adianta eu usar uma aliança, não adianta eu fazer um juramento perante o juiz, perante a igreja, perante o povo, perante testemunhas. Se eu quebro essa aliança, perde completamente o valor da aliança. É o que o povo estava fazendo. Ou seja, o incircunciso que obedecia a Deus era mais justo do que o circuncidado que desobedecia a Deus. O que Paulo está aqui então apontando é que os irmãos que não circuncidaram, eles eram muito mais obedientes a Deus do que aqueles que tinham feito a aliança, do que aqueles que tinham circuncidado. E o mesmo, irmãos, vale para nós hoje em dia. Não adianta a gente batizar, não adianta a gente tomar ceia todos os domingos, não adianta você passar pela escola de membresia, membrar numa igreja local, fazer parte de um povo, frequentar a igreja todos os domingos. De nada vale se você não tem uma vida transformada. Isso só se torna rito. Isso se torna apenas rotina. Isso se torna apenas uma cerimônia. O que vai mandar é se a sua vida é verdadeiramente transformada. Amém, irmãos? Nós precisamos ter uma vida transformada por completo. Uma vida mudada por completo. Não dá mais, irmãos, né? Para eu falar que eu amo a minha esposa 99,9%. Mas 0,0001% eu ainda sou vagabundo, né, irmão? Vai funcionar isso aí? Não vai dar certo, irmãos. Nenhum casamento vai sustentar dessa maneira, ou é 100% ou é nada. Com Deus é a mesma coisa. Você ou tem uma aliança 100% fechado com Ele, ou você não está fechado com Ele. Ou você tem uma vida transformada e rendida ao Senhor, ou você não está com Ele, porque aquele que é morno, Deus está a ponto de vomitar. Aquele que está em cima do muro, irmãos, tomando a decisão, eu ainda estou em cima do muro, deixa eu te falar uma coisa, não sou eu que estou falando, mas já está no colo do Satanás, irmãos. Ou você fecha uma aliança 100% com o Senhor, ou você não está fechado com Ele. E Paulo então ele vai inverter a lógica judaica. Não é a marca no corpo, mas é a obediência no coração que importa. Então já não é mais a minha performance, já não é mais a forma com que eu oro, né? Porque tem umas orações que é tão bonita, irmãos, que a gente gosta até de ficar ouvindo, né? Tem uns irmãos assembleanos que oram tão bonito, rapaz, que dá vontade até de ficar ouvindo ele orar assim, né? Soberano, eterno Deus, é bonito de ver. E isso é um sinal de reverência que tem se perdido também, irmãos. Então é bonito de ver os irmãos orarem, mas isso não pode ser só marca, isso precisa ser uma obediência de coração. Isso precisa ser algo genuíno. Entende, irmãos? Voltando lá no nosso irmão lá, The King The Power, ele foi no podcast e o cara questionou ele. E ele falou assim, mas eu estou imitando o cara que fala o The King The Power lá. A Bíblia não fala para nós ser imitador, mas imitador de Paulo, né, seu tonto? Entende, irmãos? Então, muitas vezes, irmãos, as marcas que nós carregamos é muito mais uma imitação de uma sombra do passado do que um coração obediente e transformado. Amém, irmãos? Nós já contamos a historinha aqui, né? Porque os assembleanos amam usar o terno. Nada contra, irmãos. Mas existe uma história do passado. Guru Navini, Daniel Berenguin, lá, suecos, caras, frio. Está lá numa vigília de oração na rua Azusa. De repente o Espírito sopra, Pará, província do Pará, lá no Brasil. E esses irmãos vêm parar no Brasil, irmãos. Vindo de um frio de menos 40 graus.
E aí eles vêm desbravar o Brasilzão velho, e não poderia ser para um lugar mais quente que pelo Pará, né? E os irmãos iam pregar de terno e gravata, que era a única roupa que eles tinham. E aí o que foi acontecendo? Uma marca que foi se criando. Por isso que os assembleanos são os maiores evangelistas que existem, e é uma herança que foi deixada através da evangelização de Grunavini e Daniel Bering, que era as vestimentas. Amém, irmãos? Mas é só um rito. Não quer dizer que está errado, mas não quer dizer que está certo, não precisa. Mas se você quiser, é lindo de ver. Amém? Mas para que você entenda que não é isso que diz se você é ou não é. O que diz que você é ou não é a sua obediência, não é a marca que você carrega. Amém? Glória a Deus. O judeu, então, com sinal, mas sem prática, irmãos, será julgado por todos lá fora. Não só pelos gentios, mas por todo mundo. Então nós, só com marcas, mas sem práticas, nós também seremos julgados pelas pessoas lá fora. Não adianta a gente só ter evangeliquez, né, uma palavra diferente, né, um jargão evangélico, aonde a gente quer se mostrar como um cristão, mas se na nossa vida prática não há uma transformação de vida. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas lá fora, no mundo, sem professar a fé em Jesus, vive com muito mais justiça, honestidade, amor ao próximo do que muitos cristãos? Tem um monte, irmãos. Tem um monte de gente lá fora, vou falar de novo, que mesmo sem professar Jesus, sem professar fé em nada, os caras vivem com muito mais justiça, honestidade, amor ao próximo do que muitos cristãos. E se expõe à nossa incoerência. Amém, irmãos? E se expõe o quanto o nosso discurso é incoerente com a nossa prática. Porque um país, irmãos, como o Brasil, olha para você ver o quanto o nosso discurso é incoerente com a nossa prática. O Brasil, irmãos, no último censo, não vou lembrar, o último censo que eu vi, né, não é o último agora, desse ano ou do ano passado, o último que eu vou me lembrar, nós temos uma nação que tem mais de 87% de pessoas que se dizem cristãs, que acreditam em Jesus Cristo, entre católico, evangélico e espírita, acredita em Jesus Cristo. E é uma cidade, um país conhecido lá fora pela sua corrupção. Discurso incoerente. Entende, irmãos? É um discurso que não está de acordo com o Cristo que nós professamos. Uma cidade, irmãos, que é tomada pelo povo de Deus, igreja em todas as esquinas, deveria, irmãos, ser a melhor cidade do planeta para se viver, porque existem pessoas justas, honestas e que amam o próximo. É isso que a gente vê na nossa cidade? É isso que a gente vê no trânsito de Goiânia? É isso que a gente vê na empresa onde você trabalha? Um povo que se diz cristão deveria viver em justiça, em honestidade, em amor ao próximo. Irmãos, é tão incoerente esse discurso. Uma vez eu estava escutando uma pregação do Ricardo Agreste. Alguém conhece o Ricardo Agreste aqui, irmãos? Não cometa esse pecado, não, irmãos. Vocês não conhecem Ricardo Agreste? Chega lá, vocês botam lá no YouTube, Ricardo Agreste, irmãos. Escuta esse cara, irmãos. Ricardo Agreste, numa conferência, ele estava pregando e ele falou assim, vai chegar um tempo que a igreja de Jesus, ela vai estar tão sem credibilidade, se continuar do jeito que está, que nós precisamos acelerar na pregação do evangelho, para que homens influentes na nação, como médicos, advogados, juízes, promotores, empresários, se rendam a Cristo. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo que tudo que o povo não vai querer escutar é um crente e um pastor. Eles vão querer ouvir um advogado, eles vão querer ouvir um médico, eles vão querer ouvir um empresário bem-sucedido. Por isso que esse povo precisa ser cheio de Deus, porque eles serão os evangelistas do futuro, e não a igreja. Isso já tem se tornado uma realidade, irmãos. As pessoas muitas vezes, quando fala pastor, eles até arrepiam, irmãos. Ai, pastor, o cara até dá uma arrepiada, assim, não, pastor não quer não.
Nós que convivemos muito com o Leandro Vieira, irmãos, o Leandro Vieira, ele, né, Deus tem despertado ele, para quem segue ele nas redes sociais aí, para pregar para muito jogador de futebol. E não é algo que ele foi atrás, é algo que ele até fugiu, mas é algo do Senhor, é um negócio, é um mistério. E aí, irmãos, quando fala de pastor no meio desses jogadores, até arrepia, porque é o que tem de pastor malandro, que vai lá e infiltra no meio deles, só para ganhar oferta, para não sei o quê, e os dízimo, redízimo, e não sei o que mais. E o Leandro contando sobre isso. E nós precisamos, como homens de Deus, ainda que não circuncidados, mas sermos fiéis em justiça, honestidade, em amor. O pastor Leandro foi convidado para ir lá para a casa do Alisson, irmãos. O Alisson Becker, jogador da seleção brasileira, goleiro, melhor goleiro do mundo. O pastor Leandro recebeu esse presente, você vai vir para minha casa. Aí o Alisson foi, ligou lá, mandou mensagem para a Fran, me manda os dados aí que eu vou comprar passagem para o Leandro Vieira vir, não sei o quê. Nós estávamos lá, né? Sabe o que acontece? A igreja pagou todas as passagens para eles irem. Sabe por quê? Porque não é porque o irmão é rico e famoso que ele tem que pagar. O Leandro não está indo para lá por conta do dinheiro dele. O Leandro está indo para lá por conta da alma daquele homem que está se perdendo no meio daquele lugar corrupto. Amém, igreja? Quantas vezes a gente quer tirar um proveitinho, né? Deixa eu tirar um proveitinho, o irmão aqui tem uma influenciazinha, o irmão aqui tem um capitalzinho a mais, deixa eu dar uma... Vê se sobra um pouquinho para mim. Enquanto nós deveríamos dar justiça, honestidade e amor ao próximo. Então, quantas pessoas lá fora, irmãos, tem muito mais isso do que os próprios crentes. Isso expõe a nossa incoerência da mensagem que nós pregamos. Isso expõe o quanto nós somos incoerentes com aquilo que a gente prega e com aquilo que a gente faz. E aí Paulo, então, para finalizar, verso 28 e 29, ele vai dizer o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que o verdadeiro judeu não é aquele da circuncisão na carne, mas o verdadeiro judeu é aquele que circuncidou o coração, que tem um coração transformado. Não basta ser só judeu por fora, não basta você ter um sinal por fora, um sinal externo. O verdadeiro circunciso é aquele de coração, no espírito, o espírito transformado, e cujo louvor não vem dos homens, mas vem do próprio Deus. Então entenda uma coisa, Deus não espera de nós, irmãos, não é uma mudança na nossa aparência física, Ele não espera de nós uma transformação exterior, Ele não espera de nós que a gente troque as nossas vestes, Ele espera de nós uma transformação interior. E a grande pergunta é, nós temos o selo no coração, ou nós temos o selo apenas na aparência, irmãos? Ou a gente tem o selo, ou o nosso coração, irmãos, está transformado, ou então a gente está vivendo apenas um rito. E vamos ver o que grandes homens de Deus falam a respeito dessa porção. Coloca para nós aí algumas citações, começando por João Calvino comentando aí, né? Comentário em Romanos 2:29, é o que Calvino vai falar: a verdadeira circuncisão é a do coração. Os sacramentos sem a fé são apenas sombras, sem substância. Ele está falando que os sacramentos, batismo e ceia, isso aqui, irmão, sem fé, apenas sombra, não serve para nada. Ceiar e batizar sem uma transformação genuína, um coração transformado, é apenas um ritual, é apenas um rito. Passa o próximo para nós aí. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: a circuncisão não salva, assim como o batismo não salva, se não houver fé. O sinal sem fé é apenas marca na carne, mas não no coração. Tem irmão que já escandaliza aqui, né? Uai, o batismo não salva se não tiver fé, não.
Você só deu uma mergulhada na água fria ainda. Entende, irmãos? Acho que o mergulho lá, né, Dino, nós tínhamos que deixar 1 minuto debaixo d'água, né? Se o cabra sobreviver, que é para ser batizado mesmo, né? Aí dá para saber se ele quer mesmo. Batizinho rapidão, assim, não deu nem tempo dele dar uma arrependida. Próximo vai dizer Martin Lloyd-Jones: não há nada mais trágico do que confiar em símbolos externos da religião enquanto o coração continua inalterado diante de Deus. Então não adianta nada, irmãos, a gente confiar no exterior enquanto o coração continua sem nenhuma modificação diante do Senhor, sem nenhuma transformação. E por último, Sproul vai dizer o seguinte: Deus não se impressiona com sinais externos. Ele busca um coração quebrantado e contrito, transformado pelo Espírito Santo. É isso que o Senhor está buscando, gente. O que Deus busca são pessoas completamente transformadas, contritas, um coração quebrantado, um coração que deseja ao Senhor. Ele não está atrás de pessoas só com boas performances, com boa aparência, com boa oratória, com bom discurso, mas ele está atrás de pessoas com coração transformado. As principais doutrinas que Paulo quer nos trazer aqui é que religião externa, irmãos, sem regeneração, ela é completamente inútil. Só uma religião externa, ela só gera moralismo. Só mudança externa é só religião. Não tem nenhuma utilidade perante o Senhor. A verdadeira identidade do povo de Deus não está nos ritos, mas no coração transformado. A obra do Espírito Santo é o que dá valor à fé. Amém? E para a gente concluir, e caminhando para o fim aqui, Paulo então demonstra a falsa segurança religiosa e aponta a verdadeira espiritualidade. Não basta o título ou as tradições, não basta os sinais externos, o que importa verdadeiramente, um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Diga assim comigo: um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E o desafio que eu faço para a igreja é perguntar se você tem se apoiado, irmãos, na tradição, nos símbolos. O que você tem se apoiado? Ou se você tem se apoiado de fato na fé que você tem em Cristo, irmãos. Não adianta você só se apoiar no sacramento pelo qual nós iremos cumprir aqui, se verdadeiramente, irmãos, não tem gerado transformação na sua vida. A ceia é um convite aberto. A ceia é um convite público. Todos estão convidados para ceiar, para participar da ceia. Até porque quando Paulo vai dizer no texto, e ele vai falar: faça uma autoanálise de si mesmo. É porque aqueles irmãos, eles estavam indo ali para a ceia, para matar sua fome, para o banquete, porque eles estavam com fome, eles chegavam cansados, e eles estavam comendo para encher a barriga. E não de fato pela fé em Cristo Jesus. O desafio que eu faço a vocês, irmãos, é saber se a sua vida tem honrado a Deus ou se ela tem desonrado o nome de Deus. A sua vida tem atraído as pessoas para Cristo ou tem afastado as pessoas de Cristo? A fé, ela não pode ser apenas uma fé externa, mas ela tem que ser uma fé que vem do Espírito, que gera uma transformação interna, uma transformação de vida verdadeiramente, uma vida transformada, irmãos, uma vida que agrada ao Senhor em tudo o que fazemos, uma vida de vigilância, de renúncia, uma vida, irmãos, aonde nós estamos sempre priorizando as coisas que vêm do Senhor. Aonde estão as coisas do Senhor na sua lista de prioridades, irmãos? Onde você tem colocado na sua lista de prioridades? Eu não sei se você tem o hábito, né, de planejar o seu dia,
mas está muito em alta isso, né? E é bom fazer isso. Às vezes hoje, né, você chega lá na sua casa, depois que você jantou, antes de dormir, você fala assim, vou planejar a minha semana, eu vou planejar o meu dia. Onde está a prioridade do Senhor na sua vida? Qual a prioridade você tem dado para as coisas de Deus na sua vida? Então peça hoje a Deus que Ele circuncide o seu coração, mas não só algo externo, mas uma transformação interior. Deixe que o Espírito Santo de Deus, Ele faça em você a obra que rito nenhum, que tradição nenhuma podem fazer, mas uma obra que só Ele pode fazer, uma transformação que só Ele pode fazer. Então a minha oração nessa noite é: deixe o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida. E enquanto nós vamos louvar ao Senhor, os meus irmãos que irão servir a ceia já podem se posicionar, e nós oramos, ó Deus, para que o pão aqui representado, ó Pai, representando o corpo de Jesus que foi partido, que foi moído na noite em que foi traído, e logo em seguida o sangue que foi derramado, o sangue da nova aliança, aqui representado por esse suco. Nós oramos, ó Pai, agora para que os meus irmãos, ao virem participar do pão e do cálice da nova aliança, eles venham com a consciência certa no Senhor, sabendo que Cristo é Senhor das nossas vidas, Cristo é aquele que morreu na cruz, Cristo é o que ressuscitou e que vive e que intercede por nós. Amém, Jesus. Louvemos a Deus. Pode sair do seu lugar, pegar do pão, pegar do cálice, retorne para o seu lugar e espere para que juntos nós possamos ceiar. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado.
olhar no seu rosto, foi perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Agora você pode pegar aí do pão partido, o pão repartido, e participar dele. Se você que está aí com o seu cônjuge quiser fazer a troca do pão, do cálice, orar um com os outros, fique à vontade, mas coma do pão repartido e logo em seguida beba do cálice, o cálice da nova aliança do Senhor. Vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Jesus, nós entregamos tudo que temos, tudo que somos, em tuas mãos.
Espírito Santo de Deus, faça uma circuncisão em nossos corações. Que nessa noite, ó Pai, nós tenhamos corações voltados para Ti, Deus. E não só uma mudança no modo de falar, no modo de se vestir, no modo de andar, mas sim uma transformação interior. Nos transforma verdadeiramente. Que a nossa mensagem ela tenha uma coerência. Que aquilo que nós pregamos, que o evangelho que nós anunciamos, ele seja coerente com a nossa vida, com o nosso estilo de vida, com aquilo que estamos buscando, com aquilo que estamos nos doando, com aquilo que estamos nos sacrificando. Que a nossa prioridade seja o Senhor, ó Pai. Que o Senhor seja, ó Pai, a prioridade dos nossos dias. Nos leva a esse lugar, Espírito Santo, nessa noite, a termos um entendimento, ó Pai, a compreensão da seriedade das verdades aqui reveladas. A Tua palavra diz que conheceis a verdade e ela vos libertará. E que o povo, ele perece porque não tem o conhecimento. Mas verdades profundas foram reveladas aqui através das Escrituras. Gera em nós um peso de responsabilidade por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, por tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina. Os mesmos privilégios que os judeus tinham, ó Pai, nós temos em nossas mãos. Nós temos a lei, nós temos as promessas, nós temos as Escrituras. E nós temos ainda mais, ó Pai, nós temos acesso a redes sociais, nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a pessoas, a mestres. Gera em nós uma santa responsabilidade por tudo aquilo que nós carregamos, ó Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem nos entregado, ó Pai. Gera essa sensibilidade, ó Pai, esse senso de urgência em nós, que nós não vamos deixar para depois aquilo que é para ser feito agora, que nós não vamos jogar para o futuro aquilo que o Senhor nos chama para o hoje. Desperta o Teu povo, ó Pai, desperta o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus.